você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Terça-feira, meu povo, tem como tema graça, graça e mais graça. Mas antes disso, meu nome é Esmael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como eu disse, terça-feira tem como tema graça, graça e mais graça. Como nós estamos conversando e conversamos um pouquinho ontem, então se por acaso você não assistiu o comentário de ontem, clica aqui no card que está aparecendo. Nós conversamos de como o nosso coração precisa ser circuncidado. E isso envolve única e exclusivamente a graça. Porque sem a graça nos alcançando, esta mudança ela não pode ocorrer. Porque são as três fases da salvação. A salvação passada, salvação presente e salvação futura. Salvação passada é a justificação. É o momento que você conhece a graça. Sem a justificação, você não pode passar para a segunda fase, que é a fase da santificação, que é o processo diário de mudança do seu ser. E para alcançar a última fase, a mais importante, que é a fase da glorificação, que é o momento quando Cristo volta e você é transformado, é glorificado e levado junto ao Pai para viver eternamente ao lado dele. Então a graça ela é de suma importância, porque se não tem a salvação passada, você não tem salvação presente e não tem salvação futura. E a graça ela permeia toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, tanto o Novo Testamento, ela permeia todos os lados. E é muito importante que algumas pessoas, infelizmente, elas tiram do contexto alguns textos para transformar num pretexto. E elas começam a dar uma ideia que o Antigo Testamento ele é muito legalista. Que o Antigo Testamento ele não tem graça. A graça não existe no Antigo Testamento. Que a graça vai surgir somente no Novo Testamento. Se nós olhássemos por este ponto, esse ponto que o pessoal tira de contexto os textos, dá uma ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus tirano. Porque se a graça não existe, nenhuma daquelas pessoas foram salvas. Nenhuma delas. Só que quando você olha para a história de Abraão, você se recorda que Abraão foi justificado pela fé. E outros mais foram salvos e justificados pela fé. Por isso que o legalismo ele não pode existir. Deus não quer que nós sejamos robôs, que nós só sigamos regras, que seja uma adoração falsa. Então o legalismo ele não pode existir. E também não pode existir a outra ponta que é tudo de boas, vamos fazer tudo porque Deus é amor, está tudo liberado. Tem que encontrar um meio termo, que aí a santificação entra. Aí é o processo da santificação, alcançando, transformando você. Mas Ismael, eu sempre tenho a mesma queda, Ismael, eu sempre erro no mesmo ponto, eu já não sei mais o que eu faço. Deus não vai gostar de mim, Deus não me ama porque eu caio todo dia no mesmo problema, eu vejo um erro, vou lá, faço erro, eu caio de novo, eu vou aqui, eu caio de novo. Mas olha, uma coisa importante, que quando você olha para a história de Israel, se você não confiar em mim, vai na Bíblia, olha lá, história de Israel, os profetas. Os profetas pregavam para o povo de Israel fazer o quê? Se aproximar de Deus. De que jeito? Do jeito que eles estiverem. Então Deus quer que você se aproxime dele do jeitinho que você tiver. Muito melhor para Deus você tentando, se aproximando, tendo um relacionamento com Deus e caindo, do que você julgando, achando que você está vivendo uma vida boa e afastado dele. O povo de Israel foi se afastando de Deus para tentar ser perfeito, para aí se achegar a Deus. O problema é que sem Deus não tem como nós sermos perfeitos. Por quê? Primeiro ponto, porque na Terra ninguém é perfeito. Nenhum ser humano tem como ser perfeito devido às circunstâncias, devido às nossas condições. Então por isso que o processo de santificação vai alterando essas coisas. Muitas pessoas na Bíblia erraram. Você olhar a história de vários heróis da fé, eles erraram. Abraão desconfiou de Deus, Moisés se irou com Deus, Jó se irou com Deus, Davi, enfim, vários personagens que foram justificados, passaram pelo processo da santificação e um dia serão glorificados. Eles tiveram esse processo. Então, meu irmão, minha irmã, fica sossegado. Mas uma coisa que você precisa fazer é passar por esse processo. A graça precisa te alcançar. Então eu não sei se você hoje se encontra numa condição onde você se afastou de Deus para tentar ser perfeito. Saiba que a graça está à sua disposição e não tem como você ser perfeito sem Deus.
Porque nós só seremos perfeitos no momento da glorificação. Mas Ismael, eu me sinto excluído, Ismael. Eu vou na igreja, eu vou num grupo e eu sinto que eu não me sinto parte daquela família. Ó, em Deuteronômio capítulo 10, o povo é lembrado para que eles cuidem dos órfãos e dos estrangeiros. Por quê? Porque eles também foram estrangeiros. Também das viúvas. Por quê? Porque são pessoas, são grupos de pessoas que são discriminados, eles eram discriminados naquela época e eles não tinham condições de se sustentar. Por isso que eles precisavam ser cuidados. E é assim que funciona a igreja. Nós somos estrangeiros. Primeiro, porque nós não somos dessa terra, nós somos do céu. Segundo, nós vivíamos no pecado, então nós somos natural do pecado, mas quando nós escolhemos, a graça nos alcança e nós passamos pelo processo de santificação, nós deixamos o pecado e entramos na família de Deus. E quando nós entramos na família de Deus, nós somos estrangeiros do pecado. O pecado era a nossa natureza e nós estamos transformando ela através da ação do Espírito Santo. Ou, por exemplo, você não nasceu no berço adventista, eu não nasci no berço adventista. Então eu dentro da igreja sou literalmente um estrangeiro em todos os aspectos. Talvez você seja um estrangeiro também em todos os aspectos. Então aqui eu tenho um conselho para você que é da igreja. Nasceu na igreja, sempre morou na igreja, é em berço adventista há 4, 5, 6 gerações. Uma coisa, cuide daqueles que estão chegando. Você não sabe qual a dificuldade que eles estão passando. Talvez você, por não ter passado por aquilo, você não consegue compreender o quão difícil é para uma pessoa abrir mão de certas coisas. Para mim foi um grande sacrifício abrir mão da carne de porco, do bacon principalmente. Porque eu sempre comi, então para mim foi uma luta, a minha maior luta. Quando eu entrei na igreja, foi abrir mão do bacon, foi uma luta tremenda. E muitas pessoas, infelizmente, não compreendiam aquilo, porque elas eram do berço adventista e nunca provaram da carne de porco, nunca provaram do bacon, então não tinham aquela luta contra aquele vício. Para outras pessoas pode ser uma lagosta, um camarão, alguma outra coisa, álcool, tabaco, a guarda do sábado. Não sei qual que é a tua luta, saiba que essa pessoa tem a luta dela. E talvez você não consegue compreender. Então, sabe o que eu falo para você? Ore. Peça para que Deus te ajude a ajudar aquela pessoa a passar por aquela dificuldade. E para você que não nasceu no berço adventista e está com a sua luta hoje, não sei qual que é ela, mas saiba que se você pedir orientação de Deus, se você pedir força para Deus, deixar Ele viver dentro de ti, deixar a graça de Deus te alcançar diariamente, todo instante do seu respirar, saiba que você vai conseguir vencer todas essas suas lutas. Essas suas dificuldades irão passar. Por mais que talvez a igreja não te abrace, saiba que pessoas irão te abraçar. Saiba que você um dia se sentirá abraçado. Talvez não aqui nessa terra, mas pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas neste momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Muito obrigado, Pai, pela sua graça estar à nossa disposição a todo instante, Pai. Porque ela existe desde sempre e vai existir para todo sempre, Pai. Então, muito obrigado, porque cada um de nós temos as nossas lutas. Talvez nós não compreendemos a luta do outro, mas o Senhor está nos ajudando neste momento a compreender o porquê o outro está lutando, o que está fazendo essa outra pessoa cair. Que o Senhor, Pai, possa ajudar essa pessoa a passar pelas dificuldades e que nós tenhamos também mais empatia um com os outros. E tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força, porque quando você se inscreve no canal, você mostra para o YouTube que este canal aqui é muito bom e que ele pode recomendar para mais pessoas. Também ativa o sininho se você ainda não ativou, para você não se esquecer de estudar a lição dos jovens. Também compartilha com seus amigos, manda para eles, para que eles também compreendam que a graça está à disposição deles e que eles também precisam ter empatia com as outras pessoas. Faz o seguinte, clica aqui nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa nossa programação sobre recomeço. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!